Você está assistindo o Jogo Aberto, que recebe nesta noite, aqui nos estúdios da TV Tarobá, o Dr. Miroslav Bailac, médico, ex-diretor da 10ª Regional de Saúde de Cascavel. Estamos falando, obviamente, sobre o coronavírus. Dr. Miroslav, o clima tropical do Brasil pode trazer alguma vantagem no combate à doença? Ou teremos aqui a repetição dos números trágicos de países europeus e dos Estados Unidos, que lá estão no final do inverno, né? Então, também não sabemos, né? Se especula muito de que no frio ele seria pior, e nós vamos entrar no frio agora, porém isso não está muito correto. Nós já estamos com a epidemia, com a pandemia chegando aqui, e nós estamos observando Manaus com números muito fortes, né? E aí já está a prova de que não é bem assim que funciona. Porém, tem uma explicação porque lá não tem inverno, né? Lá está muito quente. É muito quente, exatamente. Mas tem uma explicação lógica, né? Eu disse no início que esse vírus, ele tem uma capa de gordura. E essa capa de gordura, no calor, ela fica mais gelatinosa. Você até qualificou ele como um vírus vagabundo, mequetrefe, né? De quinta categoria, exatamente. Porque ele é destruído facilmente. Exatamente. E essa capa de gordura, ela fica mais gelatinosa no calor. Ela gelatinosa, ela tem mais dificuldade de se aderir à célula que ela ataca. Então, ela não consegue grudar com tanta facilidade. Está comprovado isso, né? Com tanta facilidade. Ao contrário, no frio, ela fica menos gelatinosa, ela endurece mais. E esse endurecimento faz com que ela se grude, ela faça a aderência com mais facilidade na célula. Por isso que pode ser, sim, que com o frio a tendência é de maior gravidade na contaminação, na disseminação desse vírus. Vamos esperar agora o inverno aqui no Brasil e, infelizmente, vai ter que observar ao vivo o que vai acontecer. Qual é a sua opinião sobre esses estudos do Imperial College lá do Reino Unido, que prevê, por exemplo, entre 100 mil e 250 mil mortos nos Estados Unidos e algo na casa dos 50 mil no Brasil? Tem fundamentos, estudos? Voltamos àquela questão que falamos lá no início da entrevista, né? Do número de casos. Temos hoje, neste sábado, provavelmente, como o senhor disse, chegando a casa, uns 100 mil mortos no mundo. Né? 100 mil óbitos. Óbitos no mundo, 1.800.000 infectados. Exatamente. Né? Faça um paralelo entre essas previsões e esse número, que se considera um número muito alto, exagerado, comparativamente com outras doenças. Esse trabalho é uma projeção matemática teórica, né? Então a gente não pode considerar. A pandemia, ela segue outras linhas, né? Eles não calcularam... De país para país também? As dezenas e centenas de variáveis, né, de cada local. Por exemplo, comentei agora há pouco, né? A aglomeração, ela não deve acontecer. Se você abrir uma janela num quarto, numa sala que você está com 9 pessoas e estiver com a janela aberta, muito menos pessoas se contaminarão do que se estiver com elas todas fechadas, que é mais comum no frio. Então você se isola, você se fecha, aquela coisa toda, né? Em relação ao número de óbitos, eu quero ficar bem claro aqui, Caio, para que não pareça assim que eu estou desprezando vidas humanas, falando que 100 mil óbitos é um número desprezível. Mas escuta, e não se trata também de salvar vidas ou a economia, isso está fora de cogitação, é salvar vidas. Vamos fazer uma análise simples de números, tá? Com todo respeito à vida do ser humano, que eu já disse há pouco que como médico é o meu objetivo principal de manter a vida do ser humano. Porém, 100 mil óbitos, né? No período de 100 dias aproximadamente, do dia 1º de janeiro até agora, foi quando começou essa pandemia forte, né? Nós tivemos, então, na quarta-feira, 85 mil, imagino que no sábado aí, perto de 100 mil, né? Aproximadamente 100 mil óbitos. E se eu disser para vocês que de malária, este ano, do dia 1º de janeiro até hoje, esses mesmos 100 dias, já morreram 260 mil pessoas no mundo. E se eu disser que nesse mesmo período de 100 dias, por câncer, já morreram 2 milhões e 200 mil seres humanos no mundo. Quer dizer, você veja bem, 22 mil óbitos por câncer por dia. Por dia. Todos os dias, sem parar, do dia 1º de janeiro até agora. Então, o número 85 mil ou 100 mil é um número grande? É um número grande. Mas é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo se a gente considerar que hoje nós temos 7 bilhões e 750 milhões de seres humanos vivos no mundo. Doutor Miroslav, quando ocorrerá o pico dos casos no Brasil e o que significará, de fato, esse momento
esperado com tanta pressão. O pico vai ser agora, as próximas semanas. O que é isto? O que é o pico? É superlotação de hospitais, alto número de óbitos, é isso? Todas essas variáveis, né? Um alto número de contaminados, que não são esses 14 mil que estão sendo anunciados, nós não temos exames, então nós devemos ter já seguramente mais de 50 mil pessoas contaminadas no país, que a maioria delas não vai ter sintomas ou tiveram sintomas Agora, superficiais. deve ser muito maior, né? Se a maioria não tem sintomas, hoje nós podemos falar em milhões de pessoas que já tiveram o vírus e não apresentaram nenhum não sintoma. Ainda, porque ele recém chegou. Tá. Né? Aí vem a tua resposta em relação ao pico. Nós vamos começar agora, nas próximas 2 semanas, numa ascensão muito preocupante. Nós vamos começar a nos assustar. Eu dei uma entrevista um determinado dia no comecinho de março e eu dizia que no dia 10 de abril nós teríamos com certeza em torno de 1.200 óbitos no país. Todo mundo comentou, né, que você está maluco, onde é que já se viu isso, né? Já chegamos aí em torno de 800, né? E nós vamos ter seguramente esse número e infelizmente ele vai ser ascendente, porque se a gente comparar, nós estamos numa linha entre Itália e Espanha. A nossa linha de crescimento está entre esses dois. Não tem por que ela ser diferente aqui no Brasil. Então ela deve seguir essa tendência e infelizmente nós vamos ter que enfrentar. Teremos o problema quando eventualmente superlotar o sistema de saúde brasileiro. Aqui no Paraná, aqui em Cascavel, especificamente na região, em Assis Chateaubriand, em próprio Foz do Iguaçu, né, em outros municípios pequenos, nós estamos bem. Ainda eu ia fazer essa bem. pergunta, qual é o cenário para o oeste do Paraná? Nós dobramos o número de leitos de UTI, quer dizer, que tem ventilador à disposição para a pessoa poder respirar naquele momento que ela não consegue mais. É muito utilizado esse equipamento no caso do porque coronavírus. Ele ataca o pulmão, Sim. Ele faz uma pneumonia grave. E essa pneumonia grave, ela faz com que a pessoa tenha falta de ar, que necessite de ajuda para respirar. Isso se faz através da colocação de um ventilador pulmonar, esse comum de UTI, e você deve manter essa pessoa entre 2 dias, 5 dias, às vezes até 2 semanas, até que passe a agressão. Ou seja, o tempo de internamento é meio prolongado. É meio prolongado. Né? Porque existe uma lesão e tem que consertar, tem que sarar. O vírus, quando agride o pulmão, ele frita, ele derrete o pulmão, que em 2 semanas ele se recupera. Aí é o tempo de você tirar o tubo e a pessoa sai bem. Agora, a estrutura, portanto, médico-hospitalar da região está preparada, então, para suportar uma eventual pressão dessa demanda aí? Nesse momento, sim. Ela está muito melhor do que a que nós tivemos na época do H1N1. Você arriscaria fazer uma previsão de números para o oeste, para o estado do Paraná, de óbitos e de casos infectados em estado? Me desculpe, eu vou ser indelicado novamente, porque são vidas que serão perdidas. Não vamos tratar com banalidade, né? Mas é estatístico, né? Mas na minha avaliação, na minha humilde avaliação, eu calculo em torno de 40 óbitos no final dessa pandemia, lá para o mês de agosto. Você acha que ela vai até o mês de agosto? O pico deverá ser em torno do dia 15 de maio e o dia 15 de junho, que quando talvez será necessário fazer, sim, aí sim, um isolamento radical, não digo aqui em Cascavel, mas São Paulo, que está fazendo agora, né, mas vai ter que fazer no pico ali na frente, eles vão ter um pico um pouco antes da gente aqui, esse isolamento radical, como estão fazendo na Itália, como estão fazendo na Alemanha. Então, repetindo a sua previsão de casos no Paraná e no Oeste, qual seria? Então, eu não sou vidente. Sim, então, claro. Eu vou manter os números de Cascavel, eu acredito que 40, né? No Brasil, nós vamos ter entre 5 e 20 mil óbitos, seguramente. Entre 5 mil e 20 mil óbitos. Dependendo aí da forma como as autoridades sanitárias agirem, os governos agirem em relação aos cuidados, às restrições de mobilidade e de aglomerações. Na verdade, dependendo da população. Você comentava comigo no intervalo que as crianças devem ficar fora da escola, mas não fechadas, é isso? É muito claro que as crianças de 0 a 10 anos, elas não são prejudicadas pela contaminação desse vírus. Isso está muito claro a nível mundial. Ah, mas morreu uma criança lá na Holanda, um exemplo, né? Não, isso não quer dizer, essa criança que faleceu, ela tinha uma comorbidade, uma doença hereditária ou genética, né? Uma doença que fez com que ela falecesse, não suportasse o vírus. 2 perguntas para a gente finalizar. O tempo está acabando, infelizmente, doutor Miroslau. Eu sei que os telespectadores gostariam que a gente conversasse mais. Não vai faltar oportunidade, já que a pandemia vai longe e voltaremos a falar.
rapidamente. A imprensa esquece de destacar também as curas, né? Muitas, milhares de pessoas estão tendo alta, curadas, né? Assim, com os tratamentos paliativos que ainda tem, né? E por último, que o senhor gostaria que o senhor descrevesse os cuidados, né? Prevenção, tratamento, alimentação, rapidamente. Do 1,5 milhão que tinha na quarta-feira de contaminados, né? Nós já tínhamos mais de 350 mil curados. Né? É pouco ainda, é pouco, 1/3 estar curado, mas é que a maioria está em evolução Mas franca, curados de uma doença que não tem remédio, que não tem cura, vacina, né? Digamos, Que não tem aparentemente vacina, tem cura. Tá. Então, eu acho que aí não teria problema. Nós já temos medicamento que funcionam, se fala muito da hidroxicloroquina e já tem disponível aqui em Cascavel, né, o município de Cascavel. Será utilizado em casos graves? Não, ele será disponibilizado à prescrição médica, né? A prefeitura já se antecipou, o secretário Tiago está de parabéns nisso, prefeito, se antecipar e colocar à disposição. Então, o médico prescreveu o medicamento, se ele acha que tem que passar, mesmo que não seja um caso grave ainda, seguramente vai ser utilizado. Fora o protocolo, o Ministério ainda pediu só nos casos graves para não gastar esse medicamento à toa. Tá a gente tem que usar antes que complique. Precaução, né? Isso. E, finalizando a sua segunda pergunta, quais os cuidados? Os cuidados são aqueles muito simples. Água e sabão, lavar as mãos. Você não precisa ficar lavando dentro de casa, né? Se você está dentro de casa, fechado, ninguém chegou, não precisa ficar lavando o tempo todo, porque você vai tirar, inclusive, a tua proteção natural, não é isso? Mas se você saiu para fora, pegou em maçaneta, empurrou, abriu porta, né? Não deve cumprimentar ninguém, já todo mundo já sabe disso, mas se você pegou em objetos, na caneta para assinar alguma coisa, né? Você passe álcool gel, que tem à disposição em todo lugar, e chegando em casa, faça uma higiene exagerada, bem detalhada das mãos, esfregando bem as mãos, né? Entre as unhas, na palma da mão, o dorso e no punho também, com muita água e sabão. Isso você deve fazer. Distanciamento social, o que nós estamos fazendo aqui com o Caio agora. No mínimo 1,5 metro de distância. Uso da máscara. Eu dizia que eu era contra a máscara, sou totalmente defensor da máscara agora. Mudou o panorama, né? Porque ele fica suspenso, foi comprovado. Então vamos usar máscara. Máscara feita em casa, você mesmo pode fazer. Quer dizer, qualquer anteparo entre a sua narina, a sua conjuntiva ocular, entre a sua boca, as mãos, né? Então você tem que usar um anteparo nisso daí. Evitar coçar o rosto, lavar o rosto com água e sabão também. E não entre em contato com as pessoas fora de casa, principalmente se você tiver idosos na sua casa. Tome muito cuidado. E as pessoas doentes, quais são as doenças mais perigosas nesse momento, Caio? As pessoas que têm hipertensão arterial. O vírus, ele interage numa enzima que é utilizada para regular a pressão. Então, as pessoas com pressão alta, ele interfere na parte cardíaca. As pessoas com doenças cardíacas têm que cuidar com isso daí. Ele interfere em outras ações, por exemplo, no fumante. O fumante agora está terrivelmente preparado para receber esse vírus de uma maneira muito agressiva. Então, se você é fumante, pare de fumar, aproveite agora isso também. A bebida alcoólica que já matou esse ano mais de 600 mil pessoas no mundo. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 600 mil pessoas perderam a vida, 6 mil só hoje. Né? Então, é muito mais grave do que essa pandemia. Porém, não vamos descuidar da pandemia. Todos os cuidados necessários, faça o que você ouve sempre aqui na Tarobá, está ouvindo na outra imprensa. Cuidado com o exagero, tem uma parte da imprensa, da grande mídia aqui, que está usando politicamente, né? E falando de uma maneira assim que está deixando todo mundo assustado. Nós poderemos ter, inclusive, reações de suicídio, como aconteceu lá antigamente nos Estados Unidos, com o anúncio dos marcianos que estavam invadindo. Né? Então, tome muito cuidado com isso, filtre as suas informações, assista, ouça os equipamentos de mídias que são corretos, que são bem informados e que te orientam de uma maneira Doutor Miroslau, eu vou receber muita bronca do meu diretor de programação por estender mais a entrevista, mas 30 segundos. Se você pudesse indicar uma lição a tirar dessa pandemia, uma única lição, que há várias outras que estão aí, que vão mudar o nosso jeito de viver, qual seria? Para a gente finalizar. Higiene. Falta de higiene e falta de cuidado. Chegou para mudar o mundo, esse vírus, nesse sentido, da higiene. Não será o mesmo mundo que existiu até hoje, seguramente. Todos teremos que mudar em todas as áreas, né, o nosso cuidado, as nossas atenções. Olha o que está acontecendo aí, né, com a dengue. Absurdo, as pessoas morrendo, os números estourando de uma maneira extremamente violenta e nós cansamos.
a exaustão de falar Aliás, desse até mosquito. sumiu do noticiário. Ademir, né? Desse mosquito que também é desengonçado, não é isso? Verdade. E que ninguém consegue acabar com ele. Eu tive a grata satisfação de receber no Jogo Aberto deste sábado o Dr. Miroslau Bailac, médico, ex-diretor da 10ª Regional de Saúde, trazendo a sua visão, a sua contribuição, seu conhecimento, seus estudos a respeito dessa pandemia que tanto preocupa a gente, mas que, como ele disse, não deve nos alarmar tanto, temos que ter os cuidados, né? Vamos praticar o isolamento social, praticar a higiene. Eu desejo a todos um bom final de semana e até o próximo sábado. Boa noite.